Olá, meus amigos, vamos então encerrar a nossa disciplina de responsabilidade civil, Direito Civil 8, com uma concepção aqui um pouquinho diferente, uma aula um pouco diferente, em que eu vou tratar aqui de forma bastante breve de alguns temas bastante atuais aí, contemporâneos de responsabilidade civil, algumas questões aqui polêmicas, algumas com algumas perspectivas de solução, outras ainda em discussão e que seria interessante vocês acompanharem a polêmica até para o futuro aí da sua profissão e também para o futuro dos seus estudos, né? Se você quiser, por exemplo, dar continuidade e aprofundar sobre esses temas. E eu separei aqui 5 temas no total para tratar aqui brevemente com vocês. E vamos iniciar falando de um que inclusive teve notícia há 2 dias atrás, aí de confirmação pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é a questão da Rough Justice. E o que é a Rough Justice? Que foi traduzido aqui, pelo menos para aqueles que estão aplicando e que estão estudando, como justiça possível. E do que se trata então essa ideia de justiça possível? Aqui nós temos uma concepção de simplificação da fixação dos valores indenizatórios, mas em algumas situações bastante específicas, aquelas que envolvem grandes desastres, grandes catástrofes ou até mesmo grandes danos que atingem um sem número de pessoas. Então veja, nós temos aqui nessa ideia da Rough Justice uma forma de fixar a indenização para um dano que foi aí sofrido por um sem número, inúmeras pessoas. Nessa situação, então, como que funciona essa ideia de Rough Justice, que pelo nome você já percebe que é aqui uma importação do sistema de Common Law. Aqui, ao invés de nós termos ações individuais indenizatórias aí pretendendo receber uma indenização, uma reparação pelo dano sofrido, ou até mesmo ações coletivas ou uma ação coletiva que seja envolvendo todas as pessoas para que a indenização vá para um fundo difuso de defesa dos interesses difusos e coletivos, ou até alguma outra medida bastante específica, mas que não é direcionada a indenizar especificamente as pessoas que sofreram dano. Aqui nós temos a formação aqui de um grupo extrajudicial, como por exemplo uma associação, uma fundação, que irá organizar de maneira tabelada os valores indenizatórios a serem pagos às vítimas do dano. E aí, esse valor indenizatório, obviamente, esse tabelamento, tudo foi aí não só calculado por aqueles envolvidos, como também foi aí homologado judicialmente. Foi aceito então judicialmente aí os valores para cada uma das vítimas envolvidas na questão. Vamos dar aqui o exemplo já concreto, prático de onde está acontecendo isso no Brasil, para vocês entenderem bem o seu funcionamento. Aqui nós ficamos sabendo da tragédia que ocorreu aí em Mariana, né, do rompimento das barragens, que levou aí à destruição do patrimônio de muitas pessoas, levou à tragédia de morte de muitas pessoas, né, ou até mesmo lesões graves a muitas pessoas, e sem falar por último, mas não menos importante, também a questão do desastre ambiental em razão desse acidente. Muito bem. Nessa situação, veja que foram afetadas aí 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, né, pelo rompimento da barragem, o que potencialmente poderia levar a 300 mil processos diferentes pleiteando indenização. Se essas pessoas têm esse direito a propor essa ação, não há dúvidas, mas corre um risco grave de pessoas na mesma situação terem decisões distintas. Ou seja, imagine que 2 pescadores foram aí soterrados pelo rompimento da barragem.
e daí as famílias desses pescadores pleiteiam indenização pela morte ocorrida. Em um caso, digamos, a prova não conseguiu ser tão contundente e o valor indenizatório foi baixo. No outro, tivemos uma prova mais contundente, mais robusta e a indenização foi alta. Só que as atividades, a forma de agir, o local, inclusive, que eles se encontravam, eram bastante semelhantes. O que, a princípio, hipoteticamente, nos remeteria à ideia de uma indenização equivalente entre essas pessoas. Mas na prática não ocorre, né? Ou não ocorreu aqui no nosso exemplo. Veja, isso, né, na situação de termos uma enorme quantidade de processos, estamos sujeitos a ter aí essas falhas na fixação da indenização. E mesmo lá na ação coletiva, né, na proteção de interesses difusos e coletivos pelos legitimados, conforme a Lei 7.347, por meio de uma ação civil pública, uma ação coletiva, nós temos aí também a dificuldade de reverter o valor indenizatório em prol daqueles indivíduos que estão aí, são integrantes dessa coletividade. Afinal, o valor aí pode ser revertido a um fundo de proteção aos interesses difusos e coletivos, e os indivíduos por si só podem não ver aí não verem revertidos a eles o valor diretamente, imediatamente, para aí tentar pelo menos reparar ou compensar a perda sofrida. Então veja, aí nesse caso de Mariana, o que foi feito? Foi criada uma fundação pelas empresas responsáveis pela barragem, com participação também de representantes dos afetados, para que eles determinassem um meio termo, digamos assim, fazendo concessões recíprocas, de qual seria o valor indenizatório a ser pago por categorias. Então, digamos, aqueles que são aí pescadores, os pescadores receberão tanto de indenização. Aqueles que eram somente moradores de tal região, lá de alguma vila, vão receber um valor indenizatório de X. E assim vai. Criar, então, uma tabela com essas categorias. Isso foi homologado pelo juízo de primeira instância e ficou determinado o seguinte, que com a apresentação de alguns documentos relativamente simples, propostos lá no acordo, previstos na tabela e tudo mais, as pessoas já receberiam imediatamente aquele valor indenizatório. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é muito simples. Você recebe imediatamente o valor, como eu disse para vocês, sem ter que passar por todo um trâmite processual. Afinal, todo o funcionamento aqui se dá extrajudicial. Basta eu apresentar para essa fundação os documentos, comprovando então que eu fui um dos afetados e eu recebo o valor indenizatório imediatamente. Então, dá maior celeridade ao procedimento de reparação do dano e as pessoas, de fato, recebem alguma coisa, um pagamento aí em favor daquilo que merece para a reparação do seu dano. Qual que é o contra, né? Os argumentos contrários a essa ideia? Veja, por mais que você esteja aí pagando uma indenização, não significa que seja uma indenização integral. Não significa que estamos aí respeitando, talvez, aquilo que está previsto lá no artigo 944 do Código Civil e também o mandamento constitucional de que o dano merece a sua reparação integral, né? Então a indenização se mede pela extensão do dano. Pode ser que um pescador tenha sofrido muito mais dano do que um outro, né? E daí, nisso, eles estão colocados todos na mesma categoria. E mais, veja que isso é um argumento até muito antigo, tradicional, aqui de afastamento do tabelamento da indenização pela legislação. Né? Uma das bases do nosso direito em razão dessa reparação integral é não admitir tabelamento de preços, aí, tabelamento das indenizações. E aqui, por vias reversas, em favor de uma celeridade, em favor então de resolver o problema pela falta de estrutura, inclusive, do Poder Judiciário, estamos tabelando as indenizações. Essa ideia foi aí, então, admitida em primeira instância, foi aplicada pela primeira instância e foi referendada pelo
TRF1. Vamos ver agora se haverá recurso, se teremos aí alguma manifestação de alguma instância superior, do STJ ou do STF, admitindo ou não essa possibilidade desse tabelamento para o pagamento da indenização. Só um detalhe que eu coloco aqui para vocês, na verdade, 2 detalhes. Primeiro, que a existência dessa fundação e esse tabelamento não impede a propositura das ações individuais. Ou seja, se a pessoa não quiser se submeter àquela indenização, ela obviamente pode propor a sua ação individual para a fixação da indenização, tá? Mas daí ela terá que enfrentar todo aquele trâmite processual longo e custoso, tá? Segundo ponto, embora tenhamos aí a ideia de que é proibido, né, no nosso ordenamento, é inconstitucional a ideia do tabelamento, veja que nós temos uma possibilidade de tabelamento no nosso ordenamento jurídico confirmada pelo STF, que é justamente o tabelamento das indenizações por danos materiais no transporte aéreo. Em razão de convenção, de tratado internacional que faz o tabelamento desse valor, veja que aí então, nesse caso específico no transporte internacional, né, nas viagens aéreas internacionais, havendo dano material, aplica-se o tratado internacional que tem valor tabelado. Isso somente para o dano material e não para o dano moral, em razão também de interpretação feita pelo STJ da decisão do STF. Bom? Muito bem. Como segundo tema que eu gostaria de trabalhar com vocês é a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? A LGPD, aí a 13.709. Por que eu gostaria de trabalhar isso com vocês? Porque há uma polêmica se a LGPD colocou aí, né? Ela determinou uma responsabilidade subjetiva ou objetiva daqueles que são operadores ou controladores dos dados. Isso em razão da redação dada nos artigos 42 a 46 da LGPD, tá? Olha só, vamos olhar aqui a redação desses artigos aqui. Primeiro do 42, olha aí na sua tela. Diz o seguinte, que o controlador ou operador que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a reparar, tá? Daí nós pulamos aqui para o artigo 43, que traz algumas excludentes de responsabilidade, que vai dizer, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. E, finalmente, aqui o artigo 46, que vai falar que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Vamos lá. Vamos entender a polêmica aqui. Primeiro, para quem defende a responsabilidade subjetiva? Por que diria que é uma responsabilidade subjetiva aqui do operador e do controlador? Seguinte, porque nós temos aqui na redação do artigo 46, né, que eu acabei de ler para vocês, aí a menção à necessidade de adoção de medidas de segurança. E no momento em que esse agente de tratamento ele adota essas medidas de segurança, ele está cumprindo com a legislação, ele está cumprindo com os termos da LGPD.
E se ele está cumprindo com os termos da LGPD, ele está aqui respeitando o artigo 43, inciso 2º, que fala aqui então que ele realizou o tratamento de dados pessoais que foi atribuído, não violou legislação de proteção de dados. Por isso, a exclusão de sua responsabilidade. Então, se ele cumpriu aquilo que estava devido, aquilo que ele deveria realizar conforme a lei, ele não pode ser punido. E se não pode ser punido porque ele cumpriu, ainda que provenha algum dano, então estaria caracterizado uma responsabilidade subjetiva. Então, você teria que ver aí dolo ou culpa, né? Em razão desses artifícios, dessas questões aí específicas previstas nesses dispositivos, tá? Isso de forma resumida, obviamente, o argumento trazido pela teoria subjetiva. Agora, existem aqueles que vão falar que não é nem responsabilidade subjetiva, nem objetiva. Vão falar que é uma responsabilidade proativa, né? Aqui daqueles que realizam o tratamento de dados. Por quê? Razão muito simples. Por causa do artigo 6º, inciso 10º da LGPD. E o que vai falar esse artigo 6º, inciso 10º? Olha aí na sua tela. Olha só. Vai falar então primeiro aqui, só para vocês verem, né? As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Inciso 10º. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. O que ele está querendo dizer aqui? Que veja só, não só ele tem que adotar aquelas medidas, mas ele deve comprovar, ele deve exibir que ele adotou essas medidas. Então, a responsabilidade dele é até um pouco maior. Ele não precisa ficar aí omisso, ocorre o dano e depois ele comprova que ele tomou as medidas necessárias. Não, ele precisa, desde logo, adotar as medidas e comprovar, ter aí então transparência perante o usuário, para aquele que é o proprietário aí dos dados pessoais, para que ele já está adotando as medidas necessárias. E se ele não fizer isso, por mais que ele tenha respeitado aí a legislação, ainda assim há a possibilidade de ter aí responsabilidade indenizatória, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui a última concepção, que vai tratar aqui, que na verdade se trata de uma responsabilidade objetiva. E aqueles que defendem que é uma responsabilidade objetiva, vão dizer isso a partir do caput do artigo 42, porque ele fala que o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano, daí das mais variadas formas, ele fica obrigado a reparar. Então veja, se é em razão da atividade, pouco importa se teve dolo, se teve culpa, se aí então não teve qualquer atuação no sentido de violar esses dados. Se houve a violação em razão da atividade, ele deve ser responsabilizado. Então, se houve um vazamento por um ataque hacker, ainda que tivesse tomado todas as medidas necessárias para a proteção dos dados, isso é inerente à atividade. É um fortuito interno daquele que realiza o tratamento dos dados. E por isso ele precisa se responsabilizar pelo dano causado. Bom? Então veja, 3 correntes distintas sobre o mesmo tema de responsabilidade aqui na LGPD. Ok? Próximo tema, ficando dentro da questão aqui de direito digital, eu gostaria de falar da responsabilidade civil da inteligência artificial. Veja só, cada vez mais estamos diante aqui de computadores, de robôs, de máquinas que conseguem ter aí tomadas de decisão a partir do banco de dados que lhes é fornecida e de forma autônoma, né? Então nós temos aí carros
autônomos que estão aí então dirigindo e tomando decisões de brecar, acelerar, de fazer curvas e tudo mais, tomar determinados caminhos sem a interferência humana. Nós temos inteligência artificial funcionando em vários sistemas, inclusive judiciais, para, por exemplo, sugerir a um julgador qual seria a melhor decisão a ser tomada, qual precedente deveria ser aplicado, qual artigo deveria ser invocado, também de organização do processo nas suas peças principais que devem ser aí analisadas para, por exemplo, a admissão de um recurso, e dentre tantos outros exemplos aí do nosso cotidiano que envolvem a aplicação da inteligência artificial. E se é então um robô que está tomando as decisões, e isso, entre aspas, em razão de que estamos falando de machine learning, que ela vai aprendendo com os dados passados, mas ela não tem um raciocínio próprio criativo, né? Ainda não se compara à racionalidade humana. Eu defendo que ainda não, embora muitos falam que nunca chegaremos nisso, mas parece que as redes neurais estão começando a querer aí flertar um pouco com essa ideia. Veremos no futuro aí como isso se desenvolverá. Mas a certo é que, muitas vezes, o erro, o dano, ocorre por uma decisão tomada por essa inteligência artificial, né? E aí, quem é o responsável? Digamos, vamos pegar o exemplo do veículo autônomo. Se ele atropela um pedestre, quem é o responsável? O dono do veículo, o fabricante, aquele que programou o código? Quem que vai ser aí? Veja que a resposta é complicadíssima. Por quê? Primeiro, se eu estou aqui condenando o proprietário do veículo, ele está sendo condenado por um defeito que houve no próprio produto. Veja que o Código de Defesa do Consumidor, quando há defeito, quando há esses tipos de vício, vão aí responsabilizar o fornecedor, não o consumidor, né? Se ele se utilizou do produto adequadamente, não tem por que ele ser responsabilizado. E aí, se eu programei, quero ir até a PUC Campinas, então eu coloco lá o endereço da PUC e o carro atropela alguém, eu como consumidor, o que eu fiz de errado? Nada. Então é complicado você responsabilizar o consumidor. Então vamos responsabilizar o fabricante. Veja, se o fabricante for responsabilizado, a gente tem também um desincentivo gigantesco contra aí o avanço tecnológico. Porque se eles vão ter que assumir agora a responsabilidade por todos os danos de trânsito, por todos os acidentes, poxa, imagina só a quantidade de casos aí que eles vão ter que responder judicialmente. Ainda que ganhem, né, mas em muitos casos eles podem perder. Existem as custas processuais. Talvez inviabilize a atividade de inovação tecnológica aí e de distribuição desse produto. Pense também que um carro desse é caro, né? Então também pode inviabilizar aí o avanço. Responsabilizar o programador? Veja, não há intenção dele, não há dolo, não há culpa, não dá nem se falar de responsabilidade subjetiva aqui, ele ter a pretensão de querer causar o dano. E mais, pessoa física normalmente o programador, né? E o programador, então, como que ele responderia por todos esses danos? Não teria patrimônio suficiente para tanto. Então, veja que a responsabilidade civil tradicional, conforme pensado por nós, parece não atender aos anseios aí da ideia da inteligência artificial. Então, são pensados aí algumas alternativas à ideia da responsabilidade aí objetiva, né? Essa ideia de tentar responsabilizar toda a cadeia de fornecimento, ou dentro do direito norte-americano, no Common Law, fala da Deep Pocket Theory, né? Como se fossem os bolsos profundos aí para poder indenizar, né? Para todos aqueles que tiveram renda, que aqueles que foi útil o uso dessa tecnologia. E as alternativas que nós temos, que tem as pessoas pensado, são duas aí maiores, né? A primeira, instituir seguro obrigatório. Então veja, os fabricantes aí, aqueles que exploram a atividade desses robôs, que exploram essa atividade da inteligência artificial, devem contratar um seguro para cobrir os potenciais danos causados pelos robôs.
então teria que haver uma organização aí econômica própria, securitária para tanto, que talvez poderia viabilizar a atividade empresarial, industrial e ao mesmo tempo não sobrecarregar também os consumidores e as vítimas principalmente, como também é pensado uma outra alternativa, que é a criação do chamado fundo de compensação. O que seria esse fundo de compensação? Seria uma contribuição feita pela própria máquina em razão da sua atividade. Como assim? Né? Pensa, o carro autônomo pode servir, por exemplo, de motorista como se fosse de aplicativo. Ele poderia então ser como se fosse um táxi. E daí, parte da renda desse trabalho feito pelo robô seria revertido a esse fundo de compensação, que daí serviria para indenizar as vítimas dos danos aí sofridos. Seria uma solução bastante interessante. Mas vamos pensar numa situação mais complexa aqui. E se não há o pagamento para esse fundo, a parte dos valores não é convertido para esse fundo? E aí? Quem que vai ser responsável? Você vai poder responsabilizar o robô em si? Digamos que ele está programado, mas há um erro qualquer lá e que não há esse repasse. Quem será responsabilizado? Caímos para o mesmo problema. E aí a gente pode até estender a discussão e pensar o seguinte, que talvez para uma socialização dos riscos nesse sentido, e lembramos até daquela forma de risco, né, que nós trabalhamos, o risco social em aulas passadas, veja que talvez seja interessante começar a pensar numa inteligência artificial mais potente, mais complexa, em atribuir personalidade jurídica aos robôs. E daí temos uma grande questão ética envolvendo esse problema que nosso espaço aqui não nos permite desenvolver mais. Mas daí, havendo personalidade jurídica, criaríamos direitos e deveres para os robôs. E se temos deveres, seria a conversão para esse fundo de compensação. E direito? Poderíamos falar talvez de uma folga para a manutenção dos robôs, férias para a sua atualização do seu software, uma forma de aposentadoria em razão de ter... Veja, estamos falando de robôs com personalidade jurídica, né? Então são sujeitos de direito. Então eles teriam direito a uma aposentadoria como garantia contra uma obsolescência, inclusive combatendo uma obsolescência programada. Veja que parecem questões hoje em dia absurdas, mas não vejo que se num futuro talvez não estejamos de fato discutindo isso. Até porque, há não muito tempo atrás, em 2016, a chamada robô Sofia foi aí concedida a ela, né, cidadania pela... Agora o país, agora me fugiu da memória exatamente qual país que foi, mas veja, ela pode imitar os seres humanos pela Arábia Saudita, me recordei agora, foi a Arábia Saudita. Ela então teve cidadania concedida pela Arábia Saudita, e se ela tem cidadania, ela poderia agir como cidadão. Ela pode votar, ela pode se casar, ela pode responder por crimes, né? Isso aconteceu em 2017. Também outras questões aqui. Ela teve um visto concedido pelo Azerbaijão em 2018, né? Ela é embaixadora de tecnologia inovadora na iniciativa do Cinturão e Rota, em 2018 também. Ou seja, será que a discussão está tão distante assim sobre a personalidade jurídica de uma inteligência artificial e daí então de falarmos daí de responsabilidade nesses termos? Precisamos pensar nisso também. Bom, próximo tema que eu quero falar com vocês é a questão do direito ao esquecimento e lesão continuada no ambiente digital. Veja, direito ao esquecimento, vocês bem sabem, já ouviram falar disso, é aquela ideia então de você não ser exposto de maneira indefinida a prejuízos pela reiteração de publicações, de notícias anteriores, que são prejudiciais à sua imagem. Então, você cometeu um crime no passado, e daí essa notícia reiteradamente surge ao longo da sua vida.
e por vezes você já pagou por esse crime, né? Você já cumpriu a pena, você já se reabilitou, já é um passado distante na sua vida. Foi um erro cometido simplesmente. Mas isso volta como uma chaga, como um tormento aí a todo instante, inclusive prejudicando o seu convívio social. Isso então faz ser possível exigir judicialmente que seja desindexado nos sistemas de busca online o acesso a essa notícia, ou até mesmo a exclusão dessa notícia, principalmente aí no ambiente digital? Veja que o STJ já se posicionou favoravelmente a isso, né? Entendendo então que é possível reconhecer responsabilidade civil nesses casos, pedindo indenização pela reiteração da notícia, como uma tutela para desindexar ou apagar essa notícia, para que a pessoa, o público em geral, não tenha mais acesso a essa função, essa informação, melhor dizendo, desabonadora. Agora, obviamente, nós temos aqui sempre aquela questão de combate à ideia do direito ao esquecimento. Afinal, aí não estaríamos fazendo uma forma de apagar a história? Não estaríamos, então, censurando a informação? Não estaríamos violando a liberdade de expressão? Será que a informação sendo verdadeira, tendo acontecido, ela não merece, de fato, ser lembrada? Então, ficamos sempre naquela análise do caso concreto, né? E sempre de difícil solução. Afinal, será que aquilo faz parte de um aspecto relevante da história que merece ser relembrado, ou de fato pode ser excluído e não precisa aí que as pessoas fiquem rememorando o acontecido, né? Veja que falar de direito de esquecimento antes da era da internet era até inútil de certa maneira, porque muitas coisas se apagavam e não tinham aí a profusão de informações como temos atualmente. Hoje, por um simples clique, por poucas palavras-chave, chegamos a dados aí de 10, 15, 20 anos ou mais atrás. Então, nessa importância do direito ao esquecimento, discutido dentro do nosso direito brasileiro, né, o STJ pelo menos tem entendido, conforme o caso concreto, a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento. No âmbito europeu, nós tivemos aí um pouco de dificuldade na aplicação. Em um primeiro momento, alguns tribunais se manifestando contrariamente ao direito ao esquecimento, mas parece que, inclusive pela própria manifestação dos tribunais europeus, inclusive da União Europeia, parece que o direito ao esquecimento está consolidado, está sendo adotado aí por esses tribunais. E eles, então, principalmente o Tribunal de Justiça da União Europeia, reconhece a existência do direito ao esquecimento, a possibilidade da sua aplicação, mas há uma grande dificuldade aí, que as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são delimitados à circunscrição da União Europeia em si. Então, aí no ano passado, tivemos uma notícia de uma decisão própria do Tribunal de Justiça da União Europeia que delimitou que a desindexação feita pelo Google só se aplicaria no âmbito da União Europeia. Não poderia aí a União Europeia ter jurisdição e obrigar que o Google desindexasse em outros países, né, em outros sistemas que estariam fora da União Europeia. Tá? Então nós temos esse problema também, um direito ao esquecimento que acaba sendo aí circunscrito ao próprio território. E isso aí também vai ser um pouco discutido de certa maneira, né? Não exatamente ao direito ao esquecimento, mas a questão de poder aí desindexar ou apagar mensagens de outros países, de servidores que estão instalados em outras localidades, né, no estrangeiro, a partir daquele inquérito da fake news que está tramitando no STF. Afinal, vai ter que aí se delimitar qual que é a extensão do poder aí, conforme a legislação brasileira, de poder apagar e mandar apagar ou entregar algum dado àqueles fornecedores que estão localizados fora do território brasileiro. Bom? E daí então, nisso,
veja que o direito ao esquecimento acaba se relacionando com a ideia de lesão continuada no ambiente digital. Afinal, aquelas informações presentes nas mídias digitais, né, por exemplo, nas redes sociais, acabam por ser perpetuadas ao longo dos anos, ao longo aí do tempo, e o dano é contínuo, a lesão à personalidade é contínua. E aí fica a grande questão: como reparar esse dano? Como compensar talvez esse dano? Né? Porque talvez simplesmente o fato de apagar o site, apagar o post, por exemplo, não seja suficiente para a reparação. Talvez precise de um valor indenizatório. Mas qual que é o valor indenizatório para uma lesão causada no ambiente digital? Quantas pessoas viram aquela informação falsa? Quantas pessoas viram aquela ofensa? Quantas pessoas acabaram ficando aí na sua mente, gravadas a ideia falsa ou equivocada sobre aquela vítima, né? Então, aí sempre há uma complicação, apesar de termos a tutela inibitória, até a forma então de retirar do ar aquele conteúdo, de pagar indenização. Mas sempre muito difícil de falar de uma reparação integral. E o último tema que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é acerca da responsabilidade dos digital influencers ou influenciadores digitais, né? Afinal, eles aí cada vez mais ganham relevância no nosso dia a dia, mais pessoas começam a seguir como se fossem um paralelo, fazendo aqui das celebridades que nós tínhamos nas televisões, né? E agora, então, eles também têm responsabilidades. Mas quais responsabilidades? E aí vem a polêmica. Afinal, começa-se a formar uma corrente de que os influenciadores digitais possuem responsabilidade civil por aquilo que eles publicam, por aquilo que eles comercializam, por aquilo que eles falam e transmitem na rede. Veja, como pessoa, sem sombra de dúvidas, nós falamos aqui de responsabilidade pelas suas opiniões. Isso não há qualquer questionamento. Mas e se eles estão fazendo uma publicidade e o produto, por exemplo, causa danos aos consumidores? E esses consumidores adquiriram o produto por influência desse influenciador digital. Ele tem responsabilidade? Há aí divergência. Muitos doutrinadores, muitos agora estão defendendo que existe essa responsabilidade em razão da confiança depositada naquela pessoa e que ela tem responsabilidade de verificar se aquele produto é potencialmente lesivo aos consumidores. E daí então temos até uma decisão recente de um juizado especial civil que defendeu a ideia de que haveria sim responsabilidade pelo golpe dado, por exemplo, por uma loja que foi indicada por um influenciador digital, mas existe também posicionamento dizendo o contrário, que na verdade não há responsabilidade porque ele é somente um garoto propaganda. E isso em equiparação a decisões feitas proferidas pelo STJ no passado, em que a publicidade de palco não atrai a corresponsabilidade da empresa de televisão nem do apresentador. Por quê? Por mais que ele faça uma publicidade enganosa, ele somente está transmitindo, está sendo um instrumento de transmissão da informação daquele fornecedor que de fato está enganando os consumidores. Então, não haveria como culpar a emissora de televisão nem o apresentador, tá? Essa decisão aí, tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, já faz um bom tempo, mas veja, não analisou a questão de influenciador digital. E provavelmente essa questão será levada aí adiante em algum momento para manifestação desses tribunais, tá? E finalmente, eu deixo aqui como recomendação para vocês a leitura de um artigo meu de minha autoria sobre essa ideia do influenciador digital, mas agora da responsabilidade dele pela sua comunidade.
ou seja, a questão de ele instigar a sua comunidade a talvez causar lesões a terceiros. Se haveria responsabilidade dele ou não e como se daria talvez essa instigação, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês lerem, né? E saberem um pouquinho aí dessa minha opinião sobre isso e também alguns argumentos jurídicos específicos sobre o tema. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, essa aula. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais!